Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. Agora, a situação é a seguinte, cara, vamos mudar os assuntos que são... Outra ponta da tabela? Outra ponta da tabela. Outra ponta da tabela tá mais... Aí, te falar, a briga pelo título é emocionante, mas a outra ponta da tabela... Te falar. Eu tava falando, né? Tem o o time da Laranjeira. O Z4 tem o Fluminense em último. Tem o Corinthians em penúltimo. Grêmio em 17º. Vamos falar sobre ele. E o primeiro da zona... Sobre o time, né? Primeiro da zona quem é? Primeiro da zona, Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. E conseguiu um bom resultado. Empatou com o Galo, né? E o Vasco tá ali. Tá empatado. Se o Corinthians vencesse o Palmeiras, por exemplo, empurraria o Vasco pra zona, né? Sim, Vasco e Atlético Goianiense estão empatados com 11 pontos. Cara, a situação do Fluminense é difícil, gente. Difícil, hein? Eu tava falando isso. Apenas 6 clubes na história dos pontos corridos fizeram e apenas um caiu, e se eu não me engano é o Ceará. 13 jogos e uma vitória, pô. Em 39... nessas... Agora... No total, 39 pontos. Eu posso... Mas sabe o que é pior com a situação? Porque já teve uma situação do Fluminense assim, se eu não me engano, com o Fernando Diniz. Não era tão 2019, alarmante assim. Mas o Fluminense jogava bola e não concluía. Hoje, pô, a partida contra o Grêmio... jogo contra o CSA é assustadora. Os dois jogos do Marcão são mais assustadores do que vinha antes. Vitória... Piorou, pra mim piorou. Pra mim é uma consequência. Pra mim, se o Fernando Diniz estivesse lá, não ia mudar porra nenhuma. Mas aí a gente não vai saber. Porque tava num estado meio letal. É uma consequência. Tu acha que o Marcão conseguiu implementar o jogo dele? Não, o que eu constato, e eu acho que a galera pode participar, é que piorou. O Fluminense piorou do que tava, assim, por mais que seja... É injusto com o Marcão isso. Pra mim é completamente injusto. Mas o Marcão a constatação de campo... Eu até entendo o que o Catarina tá falando, e eu até entendo como um viés que nem tem culpa do Marcão, não. É que o cara pega. É um trabalho de 2 anos completo, o trabalho do Diniz. Ele tentou... por exemplo, contra o Vitória, ele tentou fazer mexiças, botar o Terãs, por exemplo. Sim. E aí, tudo que ele vai tentar fazer me soa, e vai soar pro time, como algo desconexo, porque o processo do dia a dia, ele não tem tempo de fazer. O que o Diniz fazia, ele não vai fazer, então tem que mudar. Não vamos lá. Não, porque a ideia tem que quebrar com o que estava sendo feito. Aí ele quebrou. Tempo. Só que não tem algo novo. Então ele tirou o que vinha sendo feito e a gente não viu nada novo. Então, futebol é repetição. Assim, qual é a repetição desse algo novo? Eu narrei o Fluminense Vitória. Cara, foi um negócio desesperador. O que o Zé Hugo fez com os jogadores do Fluminense... Ele passou por 5 jogadores. Pô, de verdade, parece futebol de criança aquilo ali. Porque... O jogador do Fluminense correndo atrás do Zé Hugo. Uma situação que ninguém fez falta. Ninguém fez falta. O John Kennedy tenta no início, mas não consegue. Uma situação que eu falo aqui é o seguinte. Tirou o Diniz, o trabalho não era bom, era bem ruim. Beleza, show de bola, ponto. Agora, eu sempre falei aqui que, mano... Os problemas do Fluminense são muito além do Diniz e esses problemas vão ficar cada vez mais claros. Eu vou falar alguns aqui. O Mário falou na coletiva, né? É muito além. Não tem como demitir jogador. O Mário disse que ele não queria demitir o Diniz. Mas tudo bem. Mas não tem como demitir. Mas aí, por exemplo... Tem como demitir jogador? Mas disse que, olha, ambiente... E isso um monte de problema. Mas, por exemplo, o Mano Menezes, lembrando, passou pelo Corinthians no ano passado. O jogo. A pontuação não foi boa do Mano Menezes por lá. Teve problemas de relacionamento com os jogadores. Isso relatado pelos jogadores e alguns do Corinthians, né? A história do... a história do burro do Yuri Alberto e do Ranieri foi... Por exemplo, foi esse ano. Esse ano. Então, assim, eu acho que aí tem vários problemas. E outra coisa é o seguinte. O Fluminense trabalhava 2 anos em alguns processos que estavam enraizados no clube. Pra você se afastar de treinamento. Pra mim é mais treinamento que de jogo. É você chegar no CT todo dia, treinar de uma forma, e agora, ó, dinizismo a gente não quer. A gente tem que quebrar com isso, tá bom? Você tem que ter um outro processo rapidamente inserido. E mais, cara, eu acho que o que me impressiona mais, a galera fala, não, time velho. Pra mim não é time velho, porque o John Kennedy, por exemplo, tá mal, o Alexander tá mal. São novos. Então são novos. E a galera quer achar. Por que não bota o fulano no lugar? Começa aquela. Fulano no lugar do ciclano. Fulano acho que eu acho que essa história de time velho vai pra um outro assunto. Tá, montagem do elenco. Não, agora... É questão de jogadores que estão cientes do momento que o Fluminense tá e quanto aquilo afeta a vida deles. Mas você não acha que os jogadores estão tecnicamente muito mal? Abaixo, não. Muito abaixo. Técnica e fisicamente. E não tô dizendo os mais velhos, não. Não, todo mundo. Eu tô dizendo os jogadores novos. Você bota... a galera... Pô, bota o Felipe Andrade. Bota o Felipe Andrade. O Felipe Andrade foi muito mal.
O Alexander tá muito mal. Alexander mal. O John Kennedy tá muito mal. E o Martinelli também. O Martinelli também tá muito mal. Sim. Então, assim, o André não tá. Tô analisando os jogadores Que é o problema, o Arias não tá. mais jovens, né? O Arias não tá mais também. Esse ano no Fluminense não estava jogando bem. O Cano não tá bem na temporada. O Cano muito mal, mas assim, 5 gols no ano? É uma crise técnica do elenco. Técnica de errar passe, errar coisas simples, assim. O Marquinhos que tava ajudando, tá machucado, né? Teve um lance que a galera recortou, não sei nem se é maldade, é um lance só. No Gabriel Pires indo marcar, que é uma alternativa a quem tava, porque ele não jogava no Fluminense. É. Então, bota o Gabriel Pires pra jogar, bota o Até Terence foi pra elogiado jogar. no jogo do Cruzeiro, né? Que ele participou. Eu acho. Não, e ele jogou bem contra o Cruzeiro. Acho que Você tudo não vê é- alternativas. Quem que você vai botar em campo? Mas eu acho que eu não tudo é vejo uma um coisa- senso de competição no elenco do Fluminense mais. Não, não consigo hoje ver. não tem. Não consigo ver os jogadores competindo. Que era o que a gente falava do Vasco do Álvaro Pacheco, inclusive. Exatamente. Eu acho que vai muito nessa linha. Eu acho que quando todos os jogadores estão mal, quer dizer que tem alguma coisa no ambiente ali. Coletivo. É, o coletivo. Porque nenhum desaprendeu a jogar. Não desaprendeu. Martinelli não desaprendeu a jogar. O Alexander não desaprendeu a jogar. Não tem como a base campeã da Libertadores de Possível, 7 pô. meses, 8 meses pra trás, desaprender a A jogar. gente sabe que o futebol é confiança. Não, então, eu vi assim, também tem muita O questão jogo da contra o confiança, Vitória me hein? chamou a atenção assim, não passa mais essa bola na área. E não passou, irmão. Acho que o Fábio tocou com o pé na bola 2 vezes durante o jogo todo. Não passa. Ah, tá. Mas Vai aí, sair dali. mas, Não tem mais isso. Mas assim, você não vê nada. mas assim, os Hoje resultados. você olha pro time do Fluminense, você não... Você já não via Mas nada, você né? já não via nada. Não, mas desde o início do Brasileiro. Você via assim uma... Não via. Você não via, Cantarelli. Deixa... Ué, Cantarelli. Não, você via o... Todas as Vocês partidas me do... perguntaram, deixa eu responder. Vai, O que vai, você vai. via? Você via, na minha opinião, uma tentativa de... Que você sabia o cara tava De tentando voltar a você fazer o que era Mas feito. não rolava. Que tava proporcionando os times proporcionou atropelarem bem. o Fluminense. Hoje não Botafogo dá... atropelou o Fluminense Tudo assim. bem. Hoje não dá pra entender o que o Fluminense tá tentando fazer. Mas é lógico, mas aí tentar entender um cara que chegou de paraquedas. E não vai ser ele. Não vai ser ele. Nem ele quer, O que nem ele mudou quer, em 3 Não, dias? não, cara? olha só. E outra coisa, eu Nem acho ele que quer também, se a gente né? for analisar os Não, jogos... não é, o caso não é o Marcão. Não, mas você falou que o caso não é o Fluminense Marcão. piorou com o Marcão. Não, o Fluminense piorou. Após a saída do Diniz. O caso não é o Piorou. Marcão. Por exemplo, você acha que o jogo contra o Botafogo foi melhor do que o jogo contra o Vitória ou contra o Grêmio? Mano, pelo que os outros times, o Vitória, ô Matheus, o que o Fluminense não... Juventude? O gol que o Fluminense toma contra o O Vitória Atlético Goianiense. é um negócio do Zé Hugo, que entrou no segundo tempo. Sim. E a derrota pro Atlético Goianiense? Inacreditável. A derrota pro Atlético Goianiense. Tudo bem. O Juventude. Mas- Então, assim, eu não tô pegando somente os times que são melhores que o Botafogo hoje, como o Botafogo é. Como o Flamengo, se tivesse numa pontaria, o Flamengo teve mais chance de construir, tanta chance de construir um placar elástico do que teve contra o Vasco. A diferença é que no Vasco o Flamengo foi assertivo. Contra o Fluminense, o Flamengo perdeu 3, 4 oportunidades no primeiro tempo ali, que se o Flamengo abre 2-0 no primeiro tempo, poderia descambar pra uma goleada igual. Então, assim, Mas se a gente for levar isso, por exemplo, o Luiz falou, não, Vasco é competitivo. O Bahia perdeu 3, 4 chances no primeiro Não, tempo. mas beleza, mas- Quando ele sai do primeiro Mas, tempo, por exemplo, mas o por exemplo, Bahia é melhor. final é competitivo. Mas, por porque exemplo, não dá o placar pra- foi ajustado. Mas, por você exemplo, vê- não, você o único vê no jogo campo, que dá pra o campo comparar. fala, pô. O único jogo que dá pra comparar do Vasco com o Bahia em relação ao Fluminense nesse ano foi a vitória contra o Vasco no Maracanã. Mas fato é Só que tem assim, aí. Por um quando detalhezinho, o Verratti não empatou. quando no Flamengo. Mas ali o Fluminense competia ainda. Não, sim. quando mas você por um demite o detalhe, o treinador, Verratti fez que é o gol. caso que acontece no Vasco, quando surge o Rafael Paiva e tal, todo mundo fala essa parada. Fato novo. Vai dar um choque, puf! Aí você vai pro jogo, de repente Que ganha existe no 2, futebol. bum, não rolou. Trabalho mas, por do- exemplo, só o não trabalho do rolou. pai vai Mas, por exemplo, mais o Mano facilitado, Menezes, né? o Mano Menezes tá contratado pelo Fluminense agora. Já pode falar sobre a contratação. no Ele choque, tá dando- né? Se o Marcão ganha 2 jogos, de repente ele permaneceria. Sim, a gente falou aqui de um mês do Marcão, de repente. Não, o se próprio- ganhasse, o próprio empatasse. Mário Mas o daí- Marcão sempre deixou claro que ele não quer ser técnico. Mas o próprio filho. Mário Mas o falou. Mário da coletiva o Mário deixou falou, claro. a tendência é que fique até o fim do ano. A aspa do Mário era Aí essa. depois da segunda derrota, quem falou? Mas é lógico. Fluminense foi atrás do Cuca, Fluminense foi atrás do Odaí, Fluminense foi... O Mano, em tese não, na prática, é a terceira opção. A É. primeira era o Cuca, que negou. O Odaí tá acertado com outro clube árabe. Emirário dos Árabes. E agora o Mano Menezes. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.